corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e vem a corrupção. Perceba que o corpo do homem simplesmente está voltando àquilo que ele sempre foi. Do pó nós fomos retirados e do pó nós vamos para o pó, nós voltaremos. Então não há nada de estranho nisso. Nós somos feitos do pó da terra. A palavra Adão vem da palavra hebraica Adamá, que é a palavra terra. Ou seja, Adão veio da terra, veio do pó. E para o pó nós voltaremos. Todavia, quando Deus nos criou, lá em Gênesis 2, Ele não nos fez apenas do pó da terra, porque nos foi soprado nas narinas o sopro, o espírito da vida, que procede do Pai. E esse espírito é imortal, porque procede de Deus. O corpo, ele morre, mas a alma é imortal. E aí você percebe que a confissão de fé é muito precisa, porque ela diz: todas as almas são imortais. As almas dos crentes e as almas dos descrentes também. Só que elas não estão reservadas para o mesmo lugar. As almas dos crentes estão reservadas para voltarem ao Pai e gozarem do aperfeiçoamento em santidade e da vida eterna. Então, se você pudesse criar uma linha do tempo, você poderia perceber que o que vai acontecer conosco é o que já está acontecendo. Nós temos sido aperfeiçoados em santidade, mas a morte vai completar esse processo. A morte é a completude do processo de santificação do crente. Só isso. Então, o crente não deveria, de maneira nenhuma, achar que a morte é algo terrível e algo que nós devêssemos temer. Porque nada mais é do que o final do processo que nós já estamos. Então você precisa trabalhar, formar família, manter os seus serviços religiosos sempre em dia diante do Senhor, porque você está neste processo de aperfeiçoamento. E este processo vai se findar completamente quando nosso Senhor Jesus Cristo nos chamar. E aí nós vamos morar na glória. Mas as almas dos ímpios também vão passar por algo semelhante. Só que elas estão reservadas não para a vida eterna com o Senhor, mas estão reservadas para a morte eterna. Elas vão para o inferno. E aí tudo que fazemos aqui tem uma continuidade. Os que vivem se aperfeiçoando na maldade vão ter o seu processo completado no dia da sua morte. Os que vivem se aperfeiçoando em santidade vão ter o seu processo findado na morte. Lembrando que nesses termos que nós estamos usando aqui, processo, não é o final dos finais ainda, né? Porque há o juízo final para os ímpios, onde eles vão receber a condenação e vão continuar sofrendo a eternidade, e os justos vão receber a terra. Então, os justos hoje, eles vivem com a sua alma no céu, no seio de Abraão, aguardando a segunda vinda. Porque quando Jesus Cristo voltar, o que acontecerá é que os nossos corpos, porque Deus nos fez corpo e alma, vão ser ressuscitados e vão se unir juntamente com as nossas almas, e esta terra, exatamente esta terra, que está sendo reconstruída em Cristo Jesus, ela vai receber os justos. E nós vamos habitar na terra que mana leite e mel. Nós vamos habitar na Jerusalém celestial. Nós vamos andar no meio dos justos. Nós vamos trabalhar no meio dos justos. Nós vamos viver entre aqueles que servem a Deus. E Cristo será o sol da justiça. E não haverá noite, porque o dia tomará conta de todo o tempo da eternidade, se assim nós podemos dizer. Então, irmãos, esta é a realidade que nós estamos postos. E não há outra, como diz o símbolo de fé. A Bíblia não reconhece uma terceira via. Ou você está indo para o céu, ou você está indo para o inferno. E o que diz? O que nos dá essa certeza? O processo em que nós estamos caminhando.
se é o processo de aperfeiçoamento em santidade ou se é o processo de aperfeiçoamento em maldade. E aí você pode ter a certeza se está indo para o céu ou não. Esta é uma verdade inequívoca da palavra de Deus. E que o Senhor nos abençoe para que nós, no dia da nossa morte, possamos ser aperfeiçoados em santidade. Amém.